Boa noite, caríssimos amigos, irmãos de Ideal Espírita, dirigentes e trabalhadores da casa Amor e Esperança. Muito boa noite, que possamos passar alguns minutos que seja bem proveitoso. Meu nome é Cláudia Queiroz, sou uma trabalhadora da casa Amor e Esperança, em Bragança Paulista, e também na Luz do Evangelho, em São Paulo, no bairro da Penha. Estamos hoje aqui para falarmos sobre o Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite que foi me feito, pela diretoria, agradecer principalmente ao nosso dirigente Douglas Sobral e agradecer de coração essa oportunidade de aprendizado, Vamos fazer uma breve oração antes de começarmos nossas atividades. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, e com o coração cheio de alegria e amor, agradecermos a oportunidade desta noite, a oportunidade de poder servir e trabalhar nesta casa abençoada, e pedir proteção para os dirigentes, proteção para os trabalhadores, os assistidos, e pedir à espiritualidade superior que nunca nos abandone, que sempre esteja conosco, nos fortalecendo e nos iluminando. Rogo também a Deus que a cada pessoa que possa assistir esse vídeo também seja banhado pelas mesmas luzes, os mesmos sentimentos de amor e de proteção. E vamos assim dar início ao nosso bate-papo desta noite. Então, eu resolvi falar do Evangelho no Lar porque eu considero um tema de profunda importância nos dias atuais. Infelizmente, nós estamos passando por problemas, por momentos de muita conturbação, muita perturbação, seja ela na violência, seja ela infelizmente nos desencarnes coletivos que estamos aí todos os dias sendo bombardeados por notícias muito tristes de irmãos nossos voltando à pátria espiritual. Mas sabemos que nosso planeta é dirigido por Jesus, nosso mestre, nosso dirigente espiritual do nosso planeta, é nosso querido Jesus Cristo. Então, que nós possamos confiar e fazer de tudo para que possamos passar da melhor forma possível essas dificuldades que estamos agora enfrentando. E o Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta, ele traz uma oportunidade muito grande de nos reunirmos em família. Já vem de alguns anos, com a tecnologia, nós perdemos aqueles contatos que tínhamos antigamente. Um exemplo, as crianças, elas brincavam na rua o dia inteiro, só entravam para dentro de casa à noite. Então os vizinhos se reuniam na porta das suas casas para conversarem, para baterem papo. O jantar era hora sagrada para todo mundo se reunir. Mas com o advento da tecnologia, isso não acontece mais. Raro, agora até pela pandemia, por muitos terem que ficar dentro de casa, muitos trabalhos partiram para o home office, então ficou assim, a possibilidade de você estar junto mais dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus filhos, aumentou.
Mas quantas vezes, mesmo assim, dentro de casa, cada um está isolado num cômodo? Quantas famílias se reúnem para fazer uma oração? Nem que seja uma oração na hora do almoço, da janta de agradecimento. Muito raro. Então, hoje, mais do que nunca, há necessidade de fazer o Evangelho no lar. É uma das causas que eu mais gosto de dedicar um tempo, sobre a divulgação do Evangelho no lar. Ao decorrer da nossa conversa, nós vamos falando o quanto isso é importante. Mas eu já digo de primeiro, a união fraternal, a união das famílias para falar sobre a espiritualidade, sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus. Isso é uma coisa fundamental para a formação moral de um jovem, de uma criança. Mas aos poucos nós vamos falando mais, né? Vários espíritos iluminados, né, se manifestaram sobre a validade e a conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Eu vou citar alguns, tá? Tem vários espíritos, mas eu vou só citar alguns, tá? Emmanuel destaca a importância desta prática nos lares quando afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, Emmanuel já vem falando da importância, que não é uma coisa nova. Quem inventou o Evangelho no lar foi o próprio Jesus, com os seus apóstolos. Mas mais para frente nós vamos ver direitinho. Outro espírito de alta grandeza, né, é Bezerra de Menezes. Por sua vez, ponderou: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossa possibilidade. Trazer a claridade da boa nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre não pode nos oferecer. Então, Bezerra de Menezes vem aí afirmando que a implantação é trazer claridade da boa nova à nossa casa, ao templo mais sagrado, ao lugar mais sagrado que é o nosso lar, a nossa família. E segundo André Luiz, deixa eu ver aqui. Segundo André Luiz, ele fala: os espíritos, e em particular os participantes dos grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Então, bem, quem é médium, quem trabalha nos grupos mediúnicos, é importantíssimo o hábito de fazer o Evangelho no lar, pelo menos semanalmente, e é aconselhável que se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo, sobre a cobertura moral da oração. Então, olha a importância da gente estudar os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, e principalmente para aqueles médiuns que precisam compreender a necessidade do culto do lar para a proteção da sua casa. Sabemos que existem
milhões de desencarnados. Então, nossos irmãozinhos que estão no plano espiritual muitas vezes precisam do auxílio e são auxiliados no Evangelho no Lar. Não por nós que estamos fazendo, não, porque isso não é uma reunião mediúnica. E sim pelos mentores que vêm trabalhar, que vêm assistir o Evangelho no Lar, e se naquele momento algum irmãozinho desencarnado estiver precisando, muitas vezes ele consegue ser ajudado. Então aqui tem mais Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes fala novamente, mas por fim Bezerra de Menezes conclui: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejam efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então, se nós não começarmos a fazer da nossa casa um lugar de paz, de amor, de harmonia espiritual, nós não vamos conseguir fazer isso na sociedade lá fora. Então, é dentro do âmbito familiar que nós conseguimos esta proeza de nos doutrinarmos, melhorarmos, nos evoluirmos para a nossa evolução espiritual, certo? Então, olha a importância, né? E falando mais sobre a finalidade e importância, estudar o Evangelho de Jesus possibilita a compreensão de ensinamentos cristãos. Então, nós vamos estudar e nos aprimorar moralmente. Cria também em todos os lares o hábito de se reunir em família. Isso é muito importante, para despertar e acentuar os sentimentos de fraternidade. Quando fazemos o Evangelho no Lar, nós trocaremos ideias sobre o texto estudado e muitas vezes podemos ajudar os nossos familiares indiretamente. Começa a se criar um vínculo familiar forte para aquele dia que todos estejam juntos. E sem falar na paz, né? No momento de paz que o Evangelho proporciona. Pela união de nós, criaturas de Deus, que precisamos tanto ainda de ter tranquilidade, um equilíbrio em nossas vidas. Há ainda um benefício muito grande, que é higienizar o lar nos pensamentos e sentimentos elevados, a favorecer a influência dos mensageiros do bem. Então, quando nós estamos fazendo o Evangelho no Lar, nós fazemos, nós não, né, perdão, os espíritos que nos acompanham de luz, que participam do Evangelho, eles fazem uma higienização na casa. E conforme nós vamos fazendo toda semana, ou quem pode, um dia sim, um dia não, isso vai criando uma harmonização na casa, uma barreira, um escudo muito importante. Facilita no lar e fora dele um amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo perante os princípios da vigilância e da oração. Então, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos mais abertos a que a espiritualidade superior ela possa nos ajudar, tanto nas nossas dificuldades materiais como espirituais. E eleva o padrão vibratório de todas as pessoas do lar. Mesmo aquela que muitas vezes não admite, não aceita fazer o Evangelho no Lar, ela vai ser beneficiada pela vibração, pela proteção do plano espiritual.
E outra, sem dúvida nenhuma, também muito importante, torna o Evangelho conhecido, compreendido. Ele vai exemplificar em todos os ambientes para nós o Evangelho. Então, nós trazemos aquele aprendizado do Cristo para a nossa vida, para o momento que estamos vivendo. Então, é uma coisa importante, gente. Eu sou, assim, apaixonada pelo Evangelho no lar. Eu acho que nós e a espiritualidade, nós conseguimos também ajudar a espiritualidade nesse trabalho de harmonização. Já pensou, olha que maravilha, se pelo menos em uma rua, em 2 casas, no mínimo, fizesse o Evangelho no lar, o mundo eu acho que estaria um pouco melhor, viu? Porque na hora que você recebe a vibração do Evangelho no lar, ela expande. E você também está atingindo as pessoas do seu prédio, as pessoas da sua rua. Olha que maravilha. Então, que nós não percamos a oportunidade de divulgar, de fazer e de vivenciar o Evangelho em nossas vidas. Vamos lá. Roteiro, vamos fazer um roteiro para o Evangelho no lar. Para começar a fazer um Evangelho no lar, é necessário que a gente escolha um dia da semana, pelo menos no mínimo, né, um dia da semana, no mesmo horário, de preferência, aquele tipo domingo, 9 horas da noite. Eu vou escolher um dia que eu sei que pelo menos, se não todos, mas a maioria das pessoas da casa possa participar. Então, começa-se com uma prece simples e espontânea. Depois, nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, assim, a indicação principal é que você comece desde o prefácio e vá fazendo todo o Evangelho durante o ano. Mas, se você já terminou todo o Evangelho e você quiser começar abrindo novamente, aleatoriamente, você pode fazer isso também, tá? Depois que você fez a leitura do Evangelho, vão ser os comentários. Os comentários devem ser muito breves, sem ficar colocando, tipo assim, apontando o dedo, tá vendo? Isso aqui é para você. Olha, nossa, caiu exatamente o que você precisa. Gente, isso não é um momento, porque daqui a pouco vira uma briga de lavar roupa suja dentro de casa. E aí vai desarmonizar mais. Então, fez o Evangelho, você começou a comentar, viu que algo... deixa eu abrir aqui, gente, porque minha gatinha tá querendo sair. Pronto. Eu vou beber uma água também, tá? Então, gente, nada de apontar o dedo para a parte sensível do outro, tá? E quando nós tomamos esse cuidado, muitas vezes, que nem para mim, vou falar para mim, nossa, abriu uma leitura, nossa, aí eu penso, parece que é para mim, nossa, caiu direitinho para mim. Aí eu vou pensar naquele texto, o que é aquela mensagem do Cristo está querendo passar para mim, né? Então é importante. Aí depois que nós fizemos esse breve comentário, nós vamos para as vibrações. Vamos pedir o equilíbrio, a fraternidade, a paz para a humanidade, né? Para os nossos governantes, principalmente, que está difícil. E por aquelas pessoas que têm a responsabilidade sobre as crianças, jovens, adultos, idosos.
por essas pessoas que têm essa responsabilidade de implantar a vivência do Evangelho. Então a gente pode pedir também, em especial, para os nossos lares, mentalizando paz, harmonia, saúde, saúde para o corpo, para o espírito. E também podemos pedir para outras pessoas, para parentes, amigos, porque são esse ambiente que nos é formado, ele facilita para que a espiritualidade também possa chegar àquele outra pessoa que estamos vibrando. A oração, a prece, ela tem um peso muito grande quando você faz de coração, porque o pensamento, ele pensou, ele ligou, né? Então, quando você pensa numa pessoa, pede a Jesus, aos mentores de luz, aos anjos, os mentores em particular de cada um, né? Então, nós podemos sim pedir para aquelas pessoas que estão precisando. Mas lembre-se, tudo isso é muito curto, um período pequeno, tá? E por fim, a prece de encerramento. Simples, sincera, agradecendo a Deus, a Jesus, os bons espíritos, e pedindo também para que, geralmente, é um hábito da gente colocar uma jarra de água e pedir para que os mentores possam fluidificar aquela água. E naquela água, os mentores, eles vão colocando os fluidos necessários para cada um. Aí, se você quiser, pode pegar aquela jarra d'água, de repente alguém da família não aceita, você pode pôr no filtro, sabe, colocar também num alimento que você está cozinhando, e você pede, né, que aquela água fluidificada possa ajudar aquele irmão. É muito simples. Isso tudo tem que durar no máximo meia hora, no máximo, tá? Vamos lá. Os livros recomendados, né, indicados. Principal, o básico, que esse é o fundamental. Tem que começar por ele, de preferência. Agora, assim, ele é o mais indicado, é o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, nosso amado e ilustríssimo Allan Kardec. Mas tem outros livros que, de repente, uma pessoa na família não pode, às vezes, muitas pessoas não aceitam, por não serem espíritas. Não quero esse evangelho, não deixe de fazer. Tem outros livros muito bons que são recomendados também. Aí nós temos Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Agenda Cristã, os outros que eu falei agora há pouco, Caminho, Verdade e Vida, Pão, é de Emmanuel. A Agenda Cristã é André Luiz, pelos Espíritos, tá? Jesus no Lar e Alvorada Cristão também são ótimos, são de Neio Lúcio. E assim, outros mais livros que temos, mas o importante, de preferência, comecem pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Agora, eu vou contar mais ou menos, eu vou ler para vocês, porque eu não quero que perca nenhum ponto desta história, que ela foi psicografada pelo espírito Neio Lúcio, e ela foi, trazida pelo espírito Neio Lúcio e psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro Jesus no Lar, tá? E quem editou foi a FEB. Então eu vou ler aqui O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite, toda prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro,
tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então Jesus estava na casa de Pedro e viu que a conversa não estava muito produtiva e edificante. Então ele chamou eles para um diálogo. Simão, que faz o pecador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede um carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrara a madeira, usará o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona as mercadorias, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como agradar a harmonia de nações? Se nós não habituarmos a amar o nosso irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? E Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebe o Senhor o alimento para cada dia, porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz. Na conversação e no pensamento, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontraras palavra adequada para explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria
e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Como eu já falei, essa história foi psicografada por Neio Lúcio. Então, gente, se Jesus, ele veio nos trazer essa possibilidade, veio nos alertar que a paz começa, o amor começa dentro do lar. Não adianta eu querer arrumar um mundo, não adianta eu querer sair e ajudar todo mundo se eu não consigo ter o mínimo de paz, de amor, de tranquilidade na minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e que fique bem fixa que o Evangelho no lar não é uma criação nossa, é uma criação do Cristo. E aqui vai algumas dicas para a convivência no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrios e perturbações. É interessante que vocês comecem a visualizar se vocês se encaixam. Eu creio que no Centro Amor e Esperança ninguém faz isso, tá? Ninguém arrasta uma cadeira, bate as panelas. Eu creio que todos aqui têm muita harmonia e paz interior, né? Utilize aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Então, quando nós pudermos fazer o que para nós, sem que isso pese para outro, às vezes a mulher está lá lavando a louça sozinha, que custa o marido ajudar a lavar a louça, a secar a louça. Então, esses tipos de gentileza vão trazer harmonia para o lar. Colabore na solução dos problemas que surja sem alterar-se na queixa. Não adianta ter um problema e você ficar lá muriando, lá reclamando. Você sabe que a palavra reclamar é clamar 2 vezes. Então, quando eu tenho um problema, se eu começo a reclamar, eu estou clamando 2 vezes aquele problema. Então, gente, se não temos algo bom para falarmos, vamos fechar a nossa boquinha, entrar em sintonia com o Mestre Jesus, e assim o nosso lar vai começando a ter uma luz muito grande. A paz e o amor o seu lar vai se transformar. A sós ou em grupo, tome suas refeições sem alarme, converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia e ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Então vamos pensar, para que eu vou falar aquilo na minha casa? Assistir programas, né? Em matérias de doença, fale o estritamente necessário. Não vamos ficar divulgando, propagando mais sofrimentos. Vamos orar, vamos tentar ajudar as pessoas no máximo que pudermos. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho que compartilham a existência. Isto é nada mais do que agradecer a um carinho, a uma janta, a alguma coisa que alguém fez dentro de casa. Comece a agradecer. Comece com o sentimento de gratidão e vocês vão ver como o ar, o ambiente se transforma. Não se aproveite de conversações para entretecer apontamentos de críticas ou censuras, seja quem for que seja. Então vamos parar de apontar o dedo, né? Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime
da urgência com serenidade e respeite sem estragar a tranquilidade dos outros. Gente, isso não é meu não. Quem falou isso foi André Luiz, tá? E pra gente terminar, vamos divulgar o Evangelho no lar. Eu tenho quase certeza que todos do amor e esperança fazem o Evangelho no lar. Se alguém não faz, tem dificuldade para fazer, eu me disponho a ir nas suas casas para que a gente quiser fazer um Evangelho no lar. Eu posso marcar um dia e vou com todo amor e carinho. Quem tiver dúvida pode me procurar. E eu agradeço demais a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade de divulgar. Uma coisa que eu esqueci de falar, você marca o dia na sua casa, tipo domingo à noite. De repente, chega uma visita. Faça o convite para ela. Venha participar conosco do Evangelho no Lar. Não deixe de fazer o Evangelho no Lar. Mas, se por acaso um dia você teve um imprevisto, não deu para fazer, quando nas suas orações, esclareça a espiritualidade que você não foi, mas peça que você, se puder, faça no outro dia, tá? E se você estiver passando por problemas de obsessão, de problemas de vícios em casa, se você sentir a necessidade no seu coração, faça todos os dias, mesmo que seja só você. Não, tem pessoas que moram sozinhos, não importa, faça tudo em voz alta, como se estivesse fazendo para várias pessoas, que aqueles irmãos desencarnados, eles vêm, muitas vezes eles são auxiliados, tá? E mais um lembrete, lembre-se, Evangelho no Lar não é reunião mediúnica, tá? Então não pode ficar dando passagem, né, a espíritos, né? A gente tem que ter estudo, tem que ter uma disciplina com os espíritos, né? Tá bom? Então eu me coloco à disposição, agradeço de coração. E vamos fazer a nossa oração final, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a essa oportunidade maravilhosa, pedir por todas, pela nossa Casa Amor e Esperança, por todas as casas espíritas, todas as instituições religiosas que trazem a reforma íntima, que trazem os ensinamentos do Cristo, o amor. Precisamos nos unir para uma corrente de amor, de esperança, para mudarmos essa energia que o nosso planeta se encontra. Vamos orar pelos irmãos que estão desencarnando, eles serão recebidos e amparados pela espiritualidade, mas vamos orar pelos doentes que estão aqui e orar por todos nós para que tenhamos firmeza espiritual, emocional, e para que possamos passar por este período o melhor possível. Obrigada, Deus, pela minha vida, obrigada por estes irmãos que estão me assistindo e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada e assim seja. Amém. Que tenham todos uma boa noite.